Boa noite. Boa noite a todos, né? Estamos agora dando início aí ao nosso terceiro podcast. Gostaria de agradecer primeiramente a Deus e fazer a saudação. É um prazer imensurável estar na presença de vossas excelências para aqui poder dar início ao nosso terceiro de muitos outros podcasts, pelas excelentíssimas doutoras e doutores, senhoras e senhores advogados e advogadas, terapeutas, pessoas comprometidas com a justiça e com a paz social. Venho saudar doutora Paula Vitori, doutora Andréa Simone, doutora Ramires Milena, doutor Wallace, o doutor Luiz Antônio Alô, que não pôde comparecer, mas vai assistir ao podcast, doutor Jorge Amaro e todos os outros, cujo está em suas presenças me causa uma honra e satisfação sem tamanho, e de forma incalculável. Deixo aqui o meu muito obrigado pela presença e me sinto lisonjeado em compor essa apresentação com as senhoras e com os senhores. Farei a minha nobre e humilde apresentação pessoal, tendo em vista a grandeza destes aos quais me dirijo, e estou aqui presente, pegando a luz e a sabedoria de todos os convidados, que estão a contribuir para a grandeza e prestígio de servir a ilustre justiça de forma sempre fraterna, pluralista e com harmonia e comprometida, sempre com a verdade e por julgamentos cada vez mais justos, principalmente no âmbito do direito penal, processo penal e execução penal, sem a perda da valorização do próximo, estes nossos semelhantes. O meu muito obrigado pela oportunidade de estarmos aprendendo uns com os outros, nesse universo jurídico, psíquico que atuamos ativamente, buscando sempre pela mais nobre de todas, a justiça. Me chamo Tiago Oliveira, sou bacharel em Direito pela Faculdade Universo, comecei perícia criminal e investigação forense na Faculdade Estácio, sou terapeuta ocupacional na área da saúde mental e com diversas especializações nas áreas de hipnoterapia e psicanálise clínica, pós-graduando em Direito Penal e Processo Penal pela rede de ensino Unidoctum, pós-graduando também em outras graduações, faço mestrado na área de psicanálise e com diversos cursos concluídos em relação à mente criminosa. Aqui cito a psicopatologia forense e a psicotraumatologia, dentre outros. Por fim, venho agradecer e passar a palavra ao meu amigo, Dr. Wallace Arias, que vai falar sobre o tema deste podcast, que é o racismo e as consequências das suas desigualdades na sociedade. Com a palavra aí, meu amigo, Dr. Wallace Arias. Boa noite a todos. Quero agradecer aí o convite do meu amigo Tiago, né? Mandar um abraço aí para os nossos colegas aí da área, né? Eu sou psicanalista, terapeuta, técnico em reabilitação em dependência química, trabalho na Secretaria Municipal de Políticas sobre Álcool e Drogas aqui no município de São Gonçalo, e também estou como presidente do Conselho Municipal de Políticas sobre Álcool e Drogas, né? Sou presidente como sociedade civil, tá? E é um tema muito delicado, né, a ser tratado nessa noite, né, e eu conto, né, com a ajuda de todos para falar. Eu tenho uma visão muito delicada ao assunto, porque por trabalhar com pessoas em vulnerabilidade social, e a gente vê muita desigualdade social, né, em todos os aspectos, né, e a gente vê o racismo, né, estruturado, né, já de décadas, né. Antigamente, eu vejo muito assim pelos meus avós, meus antepassados, que realmente era notório o racismo, né, das pessoas do interior, dos portugueses. Eles tinham essa dificuldade. Hoje, a gente não vê tanto assim, né? Quando a gente vê algo, é um outro escalão que a gente consegue enxergar essas desigualdades, né? E chega realmente a revoltar-nos, né?
pleno século XXI, a gente se deparar com pessoas que ainda, de alguma certa forma, menosprezam, desprezam pessoas por causa da cor, né, ou duvidam da sua inteligência, da sua formação por causa de uma cor. Eu já vi médico passando por constrangimento, né, não acreditando ou não querendo ser atendida por a médica porque ela era uma negra. Ela fala, chama o doutor, por favor, chama o doutor, por favor. E é uma situação muito delicada, e hoje a gente vê jovens, né, quando a gente faz abordagens, né, a gente faz o acolhimento, hoje 70% dos jovens que eu trabalho são negros. Né? Então, a gente vê essa desigualdade no meio social, ela muito forte, né? Quando a gente vai trabalhar a nível de estatísticas, né? A nível de cores ou classes sociais, né? As pessoas que mais sofrem, por que são as menos favorecidas? Né? Então, são perguntas que ecoam no nosso meio e, com certeza, todos querem uma oportunidade, uma chance de trazer um pensamento, uma ideia, né? de poder somar o que fazer, como fazer. Né? E, às vezes, o próprio racismo está instalado mais na própria pessoa do que na sociedade, em alguns casos. Tá? Eu vejo pessoas que são mais racistas do que a sociedade mesmo, às vezes. Né? Elas se sentem inferiorizadas, menosprezadas, perseguidas, né? Em algum momento, sim, com razão, com todo o direito, mas e isso acaba ficando estruturado na mente deles. Né? Os jovens, então, principalmente. Por que o jovem negro ele tem que estar na favela? Ele tem que estar no gueto? Né? Ele tem que estar numa comunidade. Por que ele não pode estar numa faculdade? Por que ele não pode ser um médico? Né? Será que é só a falta da oportunidade? Né? São perguntas que ecoam no nosso meio. Né? Eu, como psicanalista, eu gosto muito de analisar, eu tenho essa ferramenta da empatia, né, como uma das minhas melhores. Né? Eu consigo me colocar no lugar do próximo rapidamente e analisar o contexto para poder, né, saber o que fazer, o que falar, né, dialogar com aquele jovem. Então, são coisas que realmente eu, por ser branco, eu não sofro, mas eu vejo, né, e isso nos desagrada, isso me desagrada muito. Né? Uma madame, um senhor de idade, um branco, um rapaz do interior, um português. Né? Uma vez eu cheguei a namorar uma menina negra e a mãe de um amigo meu, que é portuguesa, ela falou, o que você está fazendo com essa menina? Larga ela para lá. Eu falei, que isso? Eu me assustei. E eu não imaginava, não esperava essa reação dela. E eu fiquei assim, meu Deus, como isso? Né? Hoje eu tenho 49, na época eu devia estar com uns 21, 22, não, uns 23, 24. E eu fiquei assim, abismado, porque eu a conhecia desde pequeno, porque nós jogávamos bola, eu e o filho dela, Copacabana, e a mãe falar uma coisa dessa para mim, eu não esperava. Juro que eu não esperava. Eu me assustei, eu falei, perguntei para meu amigo, desde quando sua mãe é racista? Mamãe sempre foi. Você nunca percebeu? Eu falei, não. Isso me assustou. E dali em diante que eu comecei a observar um pouco mais as outras pessoas, porque até então, muito jovem, com muitas ideias, né, e não me atentava para esses detalhes. Dali em diante eu passei a me atentar um pouco mais para essas indiferenças. E hoje, né, a gente, em pleno século XXI, a gente vive isso em diversas esferas. Né? Eu acho assim, degradável do ser humano, né, pensar ainda dessa forma. Né? Eu tenho, graças a Deus, eu tenho vários amigos, né, professores, mestres,
colegas, né, jovens que eu acolhi, e tenho um amor, um carinho muito grande por cada um deles, né? Tive pessoas que cuidaram de mim quando era mais novo, tenho um carinho até hoje. Então, assim, como pode passar isso na mente de uma outra pessoa, né? Desmerecer o próximo por causa de uma cor, né? São perguntas que difíceis de ser respondidas, né? E aí eu quero deixar a oportunidade para vocês acrescentarem também, eu peço ajuda para a gente compartilhar, né? O que vocês acham, o que vocês colocam, né? Gostaria de ouvir todos vocês também, por favor. Alguém gostaria de dar sequência às palavras do Dr. Wallace? Vamos pela ordem. Boa noite a todos. Vamos pela ordem, dar preferência aí às excelentíssimas doutoras que estão nos acompanhando. E, por fim, darei meu parecer em relação ao assunto também. Alguma das doutoras? Pois não, doutora Andréa Simone, a palavra. Então, ao ser chamada para participar desse evento, né, e lendo o título do evento, que é Racismo e as consequências das suas desigualdades na sociedade, eu fiquei pensando, enquanto trabalhadora da socioeducação, como que o racismo está ali presente no meu trabalho cotidiano, né, na socioeducação. E aí, várias perguntas eu comecei a fazer, né? Pensando essa juventude encarcerada. Quem são esses jovens? Por que eles estão ali? Quem são eles? Enfim. E o que a gente vê na socioeducação enquanto uma foto, um retrato, né? Entender qual a consequência do racismo dentro dessa instituição que é a socioeducação, das instituições que trabalham com a execução de medidas socioeducativas. A gente tem dentro da socioeducação, segundo uma pesquisa realizada em 2019, no DEGASE, essa pesquisa tem o nome de Trajetórias de Vida dos Jovens em Situação de Privação de Liberdade no Sistema Socioeducativo do Estado do Rio de Janeiro. Quando pergunta qual é a cor deles, né, dos adolescentes que estão privados de liberdade, 45,9% desses adolescentes dizem serem pardos, e 30,3% falam que se declararam como pretos. Então, a gente tem 76,2% dessa população que está privada de liberdade, 76,2% sendo jovens negros, né? São 45% pardos e 30% negros. E aí a pesquisa faz várias perguntas sobre escolaridade, sobre quando iniciou o trabalho, e aí a gente tem 45% desses jovens que foram entrevistados no 6º ano e 7º ano de escolaridade. Então, boa parte deles estão ali no que seria o 5º ano e a 5ª série, né? E 6ª série antiga. 11% desse universo de adolescentes estão experimentando a privação de liberdade pela primeira vez. Isso significa que a outra porcentagem, aí você tem 89% de adolescentes que já passaram pela privação de liberdade muitas vezes. E 64% desses adolescentes começaram a trabalhar 10, 15 anos, né? Nessa idade, entre 10 e 15 anos de idade. E aí a gente está falando de trabalho infantil, né?
E sobre ato infracional, quando a gente faz uma reflexão sobre os atos infracionais, né, sobretudo o tráfico de drogas, a gente encontra boa parte desses adolescentes trabalhando no tráfico de droga. E aí, uma reflexão que a gente faz é: qual é a resposta que o Estado brasileiro dá ao adolescente que está no trabalho, no tráfico de droga, né? Que aí a gente pode considerar o tráfico de drogas como um trabalho infantil. A gente percebe que a resposta mais efetiva, talvez, seria a privação de liberdade. E quando encontro um jovem negro trabalhando no tráfico de droga, o Estado dá como resposta a privação de liberdade. Não tem outra política, não se enxerga ali, assim, se ele está num trabalho escravo, um trabalho infantil, quais são as políticas, para além da privação de liberdade, que pode ser ofertada para esse adolescente? E aí a gente pode dizer que isso é fruto de um país que tem como base o racismo, onde você tem um país que viveu a escravidão por mais de 300 anos, em que os negros, quando saem do processo de escravidão, são deixados à margem, sem nenhum tipo de política que assegurasse direitos sociais, direitos políticos, nenhuma indenização pelo trabalho oferecido, nenhuma condição de vida pós-escravidão. E aí a gente começa a alimentar um grande número de negros que foram deixados à margem e que a gente vivencia isso na atualidade. E na socioeducação, o retrato do racismo e a consequência desse racismo, né, que é base da nossa sociedade, encontra no retrato, em quem está ali usando aquele serviço de execução de medida socioeducativa, que são, em sua maioria, adolescentes negros. E a gente vê muito bem, assim, na fala dos adolescentes, todo o processo de sujeição criminal que eles vêm vivenciando desde muito novos, né? A Angela Davis diz que os impactos das práticas racistas vão afetar diretamente a mente dos negros, né, das pessoas negras, através de mecanismo ideológico, onde a gente é colocado em alguns lugares, né? A gente pode frequentar as favelas, as vielas, as periferias, a gente é maioria no sistema de privação de liberdade, seja do adolescente, seja do adulto. Então, assim, a gente é hiper visibilizado para alguns espaços, na cozinha, a gente é direcionado para alguns lugares, porque essa estrutura social nos encaminha para esses lugares e a gente não tem visibilidade para poder ter apoio políticas públicas que dê condições de jovens, crianças, não terem como sina a privação de liberdade, terem como sina os trabalhos que são subalternizados, para não viverem em condição, às vezes, de miséria. Então, assim, uma das consequências do racismo, vivenciando esse espaço da socioeducação, é perceber que a juventude negra vem sendo encarcerada, que há um processo histórico de seletividade e de criminalização da população preta, pobre e periférica. Então, assim, é minha contribuição, e aí a gente vai conversando mais sobre isso. Agradeço, doutora. Gostaria de... Não tem como, né, falar de racismo e ativamente, né, não falar um pouco sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948,
Vou ler um pedaço aqui do preâmbulo, aí depois eu passo a palavra para o Dr. Wallace. Considerando o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis, é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Considerando que o desprezo e o desrespeito pelos seres humanos resultam em atos bárbaros que ultrajam a consciência da humanidade e que o advento de um mundo em que mulheres e homens gozem de liberdade de palavra, de crença e de liberdade de viverem a salvos do temor e da necessidade foi proclamado como a mais alta aspiração do ser humano comum, considerando ser essencial que os direitos humanos sejam protegidos pelo império da lei, para que todo o ser humano não seja compelido, como último recurso, à rebelião contra a tirania e a opressão. Considerando que os povos das Nações Unidas reafirmaram sua fé nos direitos fundamentais de todo ser humano, na dignidade e no valor da pessoa humana, e na igualdade de direitos dos homens e das mulheres, e que decidiram promover o progresso social e melhores condições de vida em uma liberdade mais ampla. Eu sempre vou fundamentar aqui, com base na lei, né? Eu peguei a Constituição, peguei a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a lei, né, que é a Lei 7.716, de 89, né, que define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. Né? Vou passar a palavra para o Dr. Wallace, depois eu vou dando seguimento aqui nas fundamentações aqui da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Dr. Wallace. Dando força ao que a doutora Andréa falou, eu queria colocar um texto que eu peguei do professor Hernani Assagra Marques, que é especialista em ciências criminais. Tá? Ele fala que a principal causa do racismo nos dias atuais ainda se baseia na cultura de que algumas pessoas devem ser subservientes às outras. Resquício, por exemplo, da época da escravidão, como bem colocado, doutor André. Mesmo que a lei condicione as pessoas a agirem de forma igualitária, qualquer discriminação, e isso inclui o racismo, só terá solução quando for trabalhado na base da educação. Né? Isso tem que vir de berço, tem que ser a partir da educação, que infelizmente a nossa educação ela é muito falha, tornando-se a igualdade entre as pessoas algo natural no comportamento humano e não impositivo legal. Assim reflete o professor Hernani. E ele coloca, né, que o racismo estrutural, para que as pessoas possam identificá-lo e combatê-lo, as políticas públicas, né, nós, da sociedade civil, não só aqueles que trabalham nos meios, mas igrejas, instituições que atendem pessoas em miséria e demais, né, que fazem parte das políticas públicas em todas as esferas, devem se unir, né, e combatê-las. Né? As políticas públicas permitem acesso às universidades, à educação e às oportunidades econômicas. Devem reduzir as diferenças de oportunidades entre os grupos que sofrem racismo e aqueles que não sofrem. É preciso a atuação do Estado, né, a partir de políticas públicas que tenham a continuidade durante vários governos. Isso pode garantir um combate efetivo do racismo estrutural. Né? E assim finaliza a fala do Dr. Hernani Assagra, que foi muito bem, foi um tema que eu gostei de ler sobre o racismo estruturado. Bem, Sua palavra aí, doutora Andréa. Depois a doutora Ramírez, na ordem aqui. Doutora
doutora Andréa. Ou então, doutora Ramírez, se quiser abrir o áudio. Oi, boa noite. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar trocando aqui com vocês e dando, assim, seguimento às falas que foram trazidas aqui, principalmente ao que a Andrea trouxe, pensando justamente o racismo enquanto estruturante da nossa sociedade, a partir de toda a história que a gente tem, pensar esse lugar do negro, assim, da nossa população negra, dentro da sociedade brasileira, é reforçar, assim, essa ideia que a gente tem estereotipada do lugar da população negra sendo condicionada a espaços como o cárcere. Então, a gente pensando, assim, ela trouxe sobre a questão dos meninos na socioeducação, que são adolescentes internos, e atualmente também, pelas últimas pesquisas que tivemos, o Brasil ele continua sendo o terceiro lugar no maior população carcerária, sendo 66% dessa população pessoas negras. Então, assim, pensando a partir desse lugar do negro, sendo condicionado aos locais, né, de aprisionamento, a gente vê muito, assim, uma questão de construção social a partir desse lugar da pessoa negra, assim, enquanto esse estereótipo de uma pessoa marginalizada, uma pessoa que tem, assim, essas violências que são perpetradas o tempo todo, assim, no cotidiano. Então, a gente pensa o racismo nesse lugar estruturante, mas a gente pensa também o racismo nesse lugar institucional, que é pensar o quanto a sociedade aqui fora vai caracterizando a pessoa negra enquanto uma pessoa mais, assim, propensa a violências, e pensando também as violências que são causadas às pessoas negras dentro desses espaços, dessas instituições, assim, pensando no cárcere mesmo, né? Assim, acho que ficou meio confuso, mas é que eu estou tentando pegar um pouco do que foi dito para pensar. Na verdade, eu queria vou formular um pouquinho melhor a fala para que não fique perdido. Eu estava pensando aqui sobre o que a doutora Andréa falou, né, dos meninos, e aí me veio aqui como que funciona mesmo nossa sociedade atualmente, sendo perpassada pelo racismo, assim, como que as pessoas conseguem caracterizar mesmo, estereotipar esse lugar do negro enquanto pessoas violentas, mas que são violentadas o tempo todo. Eu vou pausar um pouco e depois eu retorno, porque está dando um barulho aqui que vai começar na minha casa, e depois eu retorno para falar um pouco melhor, porque ficou um pouco perdido, perdão. Nada, tudo bem. Eu vou dar sequência aqui, então, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 48, no artigo 1º, que fala: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Artigo 2º, né? Eu marquei os artigos aqui que falam especificamente sobre essa parte também de racismo, né? Para que a gente possa levar, né, mais consciência aí a todos aqueles que estiverem nos assistindo ao vivo e de forma posterior. Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Não será também feita nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica ou internacional do país ou território a que pertença uma pessoa, quer que se trate de um território independente, sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito ou qualquer outra limitação de soberania. No artigo 4º, né, pulando o artigo 3º, também diz: ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. Artigo 6º. Todo ser humano tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei. Artigo 7º. Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, à igual proteção da lei.
todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. Aqui passo para o artigo 16, que fala: os homens e mulheres de maior idade, sem qualquer restrição de raça, nacional ou religião, têm o direito de contrair matrimônio e fundar uma família. Gozam de iguais direitos em relação ao casamento, sua duração e a sua dissolução. Então, essa aqui são trechos que eu peguei aqui da Declaração Universal dos Direitos Humanos, e aqui também no artigo 23. Todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. Todo ser humano, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por igual trabalho. Todo ser humano que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória, que lhe assegure, assim como a sua família, uma existência compatível com a dignidade humana, e a que se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social. Todo ser humano tem direito de organizar sindicatos e neles ingressar para a proteção dos seus interesses. Passo a palavra aí para o doutor Jorge Amaro. Olá, doutores, muito boa noite. Primeiramente, quero agradecer ao excelentíssimo doutor Tiago. Não tenho tanto PhDs quanto Vossa Excelência, nem como os demais colegas, né, que têm vasta experiência aí, em se tratando aí do ramo do direito, assim também como outros conhecimentos seculares que diretamente, né, ligados ao assunto que nós estamos tratando hoje. Bacharelando também em Direito, na Escola da Vida, aprendendo também bastante, graças a Deus. Não sei se vocês estão conseguindo me ouvir legal aí. Tá dando para me ouvir bem? Estamos. E, assim, né, eu acho que, como o doutor Wallace falou, né, na introdução, né, cara, ninguém melhor do que um negro para saber as dificuldades e também retratar um pouco, né, sobre essa questão do preconceito. Como a doutora Andréa falou, a gente vive no sistema de racismo estrutural, né? Está impregnado na nossa essência, né? A própria doutora Paula também já citou algumas vezes, né? Da última vez que a gente... Rapaz, esse racismo estrutural, né? Impregnado na nossa história, impregnado na nossa estrutura, é bem verdade, né, que o negro avançou um pouquinho, né, mas avançamos um pouquinho. Ainda tem um longo caminho a ser percorrido e, assim, falar deste assunto, né, já participei de algumas palestras, né, sobre esse assunto que é tão importante ser discutido, de buscar solução, né? Nós sabemos que estamos bem longe de resolver esse problema, porque, primeiramente, é algo absurdo o que eu vou falar com vocês, mas é algo que o negro vive. O negro, ele vive com preconceito de duas partes, né? Do preconceito com o próprio branco, né? Não generalizando, de alguns brancos, mas o negro também vive preconceito entre o próprio negro. Você sabia disso, não, né? O negro, ele tem preconceito do próprio negro, né? O negro, ele ainda não entendeu que é necessário se unir, né? O negro, muitos negros, né, influentes, que tiveram oportunidade diferente, né? Que nós estamos vivendo num ciclo vicioso, né? Que a gente fala do negro nascido na comunidade e ele tem aquele ciclo ali
se ele não conseguir romper esse ciclo, né, se ele não conseguir romper esse ciclo vicioso, ele vai ser mais um negro que, por conta da sua localidade, por conta de influências, ele vai ser mais um que vai se envolver nesse ciclo vicioso por conta da falta de recursos e outras coisas que vão surgindo na vida de um negro, né? Aí nós tratamos aí desse ciclo que o negro precisa vencer, que é a dificuldade com a falta de oportunidade, né? Dificuldade para o negro é muito mais difícil. O primeiro trabalho, o primeiro emprego, né? Para dar um pouco de dignidade para o negro. O primeiro trabalho para o negro é difícil, né? E nós vemos um mercado um tanto bem preconceituoso, seletivo. Eu falo isso do primeiro emprego, não estou falando numa escala de nível superior, de nível médio, superior. Estou falando do adolescente que, com seus 14 anos, ele gostaria de ter dignidade, um negro com 14 anos, de ter um trabalhinho, de poder comprar um tênis que ele vê e ter acesso a essa oportunidade de ter um tênis legal, né, de ter uma camisa legal, de ter um celular legal. E hoje as dificuldades ainda são um pouco maiores. Entretanto, não há justificativa, né, para que se escolha o caminho do mal. Não há justificativa. O que eu estou tentando colocar? É que são muitas as tentações que desafiam o negro a romper esse ciclo para que ele não se torne mais um negro envolvido com a ilicitude, né, com coisas ilícitas, para que ele alcance. Por quê? O mercado não dá oportunidade, dificilmente vai dar oportunidade para um negro favelado, dentro da favela, que vai lá, mesmo no sistema de jovem aprendiz, eu tenho lá a minha desconfiança, como é o critério de seleção deles, porque muitas das vezes, quem verdadeiramente precisava de uma oportunidade para trabalhar, está procurando ainda oportunidade, porque até nesse sistema, que deveria ser uma maneira de acolher, né, de dar a primeira oportunidade, até porque para gerar uma experiência, para gerar uma expectativa, para dar dignidade a esse negro. Enfim, são assuntos que nós vamos precisar voltar muitas vezes e conversar e ter palestras, porque são coisas, como eu falei, o negro, ele luta com dois preconceitos, o preconceito estrutural e o preconceito contra ele mesmo, contra a sua própria raça, porque o negro bem-sucedido, ele não quer colar com o negro pé rapado, ele não quer parar com o negro que não tem condições, ele quer colar com o branco que tem a mesma condições, o mesmo poder aquisitivo que ele, né? Porque isso aí é bonito para a aparência dele, né? Ele está bem acompanhado, ele está com pessoas influentes e, de preferência, brancas, né? E essa coisa, nós ainda precisamos, nós como negros, romper isso, e entender que nós precisamos, como eu estava vendo esses dias uma reportagem muito interessante, né? De alguns negros de São Paulo. Falar de São Paulo assim, onde está o centro de tudo, né? Em relação às questões sociais, em relação à questão do racismo. Eu estive vendo uma série e falava de alguns negros bem-sucedidos, esqueci o nome da série, até citaria aqui, que achei interessante. Falava de alguns negros bem-sucedidos em São Paulo, que têm um bom poder aquisitivo, que alcançaram boas oportunidades, que têm uma mentalidade que eu acho que deveria ser universal. Olha o pensamento. Não é, como é que eu digo? Não vamos criar aqui um classismo, né? Só para os brancos. É porque o negro, ele começou a desenvolver-se como cidadão, como pessoa, né? Muito depois das outras pessoas. Eu, a princípio,
antes de conhecer um pouco mais acerca da estrutura do racismo, né, da questão estrutural, do racismo estrutural, o negro ele começou a ser visto como ser humano faz pouco tempo. Nós até então éramos tratados como nós não tínhamos competência para alcançar certos cargos, né? As pessoas nos julgavam pela cor da nossa pele e ainda é assim, com muito menos efeito, porque não tinha visibilidade. Hoje em dia, quando alguém é ofendido, quando alguém se sente, tem os seus direitos violados, hoje nós temos vários meios, e tanto é que muitos botam a boca, denunciam quando são maltratados. Isso é recente, isso é de agora, com a tecnologia. Quantos de nós já sofreu preconceito, foi chamado de macaco, foi chamado de crioulo, e nós não tínhamos nem prova para que isso pudesse nos ser favorável, para que pudesse gerar um processo, para que pudesse gerar uma reparação. Não estou falando no âmbito financeiro, eu estou dizendo que uma reparação no mínimo, um pedido de desculpa. É porque agora nós temos mais oportunidades. Então, esses negros, né, de São Paulo, com essa mentalidade de trazer com ele outro negro, de dar oportunidade a outro negro, de poder apadrinhar outro negro, e falando assim de alto escalão, né? Eu quero sair daqui, eu quero alcançar outro cargo, mas eu quero que outro negro fique aqui. Porque isso é bom para a imagem, para o negro, ele vê que um negro tem uma referência de um negro que é capaz de chegar, que é possível chegar. Porque nós temos hoje no nosso sistema, em todos os âmbitos, em todas as instituições, né, brasileira, nós temos lá impregnado um preconceito fora de sério. Fora de sério. Quando você encontra, né, uma pessoa de cor em determinados cargos, né, em determinadas situações, o olhar é diferente. Tem pessoas que se alegram em ver o negro ter alcançado aquela oportunidade, aquele espaço. Outras pessoas desdenham, desconfiam. Eu já vi histórias de pessoas pedirem o diploma, de pedirem lá a comprovação de que aquela pessoa teria capacidade para exercer aquele ofício, para você ver o nível que nós chegamos e que nós temos que suportar. E, pois bem, eu já sofri muito preconceito em todos os... e ainda sofro todos os dias, né? Estando eu num elevador, estando eu na fila de alguma coisa, estando eu dentro de um shopping, estando eu... O negro, ele chama atenção. Quando ele chega num comércio, né? A segurança, ela para prestar atenção no negro, porque é um racismo impregnado, e algumas empresas, elas são maldosas. Quando vê alguém, esse negro aí, esse crioulo aí, fica ligado, eles se comunicam. Eu já vi situações constrangedoras, né, de pessoas negras entrarem e elas não conseguirem ficar no local de tamanho constrangimento, do segurança ficar vigiando o tempo todo. Então, nós não estamos falando aqui de nenhum segredo. Isso é natural para a vida de um negro, para quem convive no dia a dia, está acostumado. Eu já sofri racismo num trabalho. Em 2011, uma senhora, eu trabalhava numa rede de farmácia, e eu não vou citar a rede de farmácia, mas ela é muito conhecida, e essa senhora me hostilizou, me chamou de macaco, mandou comer banana. Como eu já estou acostumado, né, com esse tipo de conduta, não me alarmei muito, e a população ficou um pouco indignada com a atitude dessa senhora, a troco de nada me ofender. E aí a gente tem um grande problema. Racismo
ou é injúria racial? Porque, de qualquer forma, eles, para fugir do racismo, né, a qualificação, em alguns casos, eles tentam empurrar a injúria racial. E a gente sabe que, muitas das vezes, o caso ele muda de figura, porque vai depender do entendimento, né? Mesmo você sendo chamado de macaco, de crioulo, foi tudo que ela me chamou, vai comer banana, a população indignada não chamou a polícia, e aí ela disse que era parente de um desembargador e que não ia dar nada para ela, e por fim ela ainda usou o argumento de que ela tomava remédio. Você vê, nessa hora até dizem que é doido, que toma remédio, tal. Resumindo, ela falou que não ia dar nada para ela. Aí o caso foi qualificado lá como racismo, mas nós lidamos com um sistema muito falho em relação à punição de alguns determinados crimes, porque passa pela questão da prescrição, né? Alguns crimes, se ele levar tempo para ser julgado, prescreve. No caso do racismo, a lei disse que ele não poderia prescrever, mas na injúria, eu tive esse caso qualificado como injúria. Ela foi autuada em flagrante delito, o delegado, olha, estou prendendo a senhora por crime de racismo, aí o advogado, né, entrou, da parte entrou alegando que as afirmações dela não condizia com o racismo, mas como uma injúria, e foi qualificado como injúria racial. Pois bem, e aí o caso rodou 4 anos sem julgamento, por fim prescreveu, na época, por pouco entendimento, né, por falta de conhecimento. E eu falo que aconteceu comigo. Agora você imagina a quantidade de pessoas que sofreram e sofrem ainda, como eu ainda sofro, com essa questão. Há pouco tempo, desculpa, doutor, já estou encerrando a minha fala, há pouco tempo eu tive uma colega que também é negra, que sofreu uma situação bem complicada, bem constrangedora, por conta da pele. Resumindo, falar do racismo e não trazermos uma opção. Eu, há pouco tempo, fui numa praia com a minha filha é pretinha, e para você ver como é que é maldosa a coisa. Criança não tem cor, criança não tem preconceito, criança não sabe identificar se ela é preta ou se ela é branca. Ela é criança, ela vai se enturmar. Se você leva uma criança, ela vai se enturmar com brancos, pardos, índios, é criança, a mentalidade dela é criança. E eu, como pai, eu fico muito preocupado, porque você, como pai, você tenta de todas as formas proteger os seus filhos, porque o preconceito não está nas crianças, não está na criança. Por isso que a educação, né, a parte dos pais, né, de explicar a criança, de passar isso para a criança desde pequenininha, é importante. E aí eu percebi que minha filha não consegue. Onde vê criança, ela quer se enturmar, e eu vi um certo olhar diferente dos pais, por se tratar de uma criança branca, tal. E aquilo nos incomoda, porque para a criança que está brincando, para ela não sente isso, ela não tem essa maldade. Mas nós, como os pais, você como pai, você percebe que a outra parte não ficou satisfeita, né, em ver o filho dela brincando com o negro. Por quê? O preconceito não está na criança. Não está naquela criança inocente, mas está na mente dos pais. Então, ou seja, a criação, a educação, principalmente, nós precisamos cuidar da estrutura familiar, nessa questão de educar em casa e preparar a criança, porque minha filha hoje, com 4 anos de idade, né, eu tenho mais um filho também, com 14 e outro com 18. Minha filha, com 4 anos, sofre preconceito, não da criança que brinca com ela, mas dos pais que estão olhando. Se solta ela em algum lugar, ela vai procurar a criança, onde tiver criança, e a gente tem que ficar ali, porque você, como pai, fica preocupado da reação dos pais, não da criança.
Porque algumas crianças, elas podem ter essa reação também, por conta da educação que elas têm em casa. Mas outras crianças que são inocentes, às vezes até na falta da educação, elas vão agir naturalmente, naturalmente. E eu estava vendo, para poder encerrar a minha fala, um dado muito interessante em São Paulo, né, do Instituto FHC. Eu nem gosto muito da pessoa em si, mas achei interessante o estudo de São Paulo, que diz que 51% das pessoas, de policiais de São Paulo, são negros. Nós vivemos época na nossa história de que o negro nem jogar bola podia. O negro nem jogar bola podia. Né? Temos a história de São Paulo do próprio Miguel Ramos, se não me falha a memória, da Ponte Preta, né? Se os colegas também devem lembrar da história. Ele formou o próprio clube. Ele formou o próprio clube porque ele não conseguia jogar nos outros times por conta do racismo. E depois nós temos a história também do Vasco, que foi um dos primeiros times a aceitar um negro. Então, o negro, ele teve muitas dificuldades, tem muitas dificuldades ao longo desses tempos. Nós temos avançado muito, mas nós precisamos, primeiro, trabalhar essa questão do preconceito do próprio negro com o negro e depois do preconceito com as pessoas, através de quê? Exatamente disso aí, das referências, de trazer uma referência, de dar oportunidade, porque a gente vive nesse mundo muito fechadinho, o negro consegue alcançar um espaço que outro negro não conseguiu, ele fica soberano e ele não quer outro negro ali, porque ele acha que vai competir com ele, que vai tomar o estrelato. Gente, nós precisamos entender que precisamos dar oportunidade para outros. Nós precisamos buscar oportunidades e combater esse tipo de preconceito. Hoje, a maior população carcerária é de quem? De negros. Vocês podem ver aí, a maioria dos estudos vão dizer que a população carcerária, a maioria são de negros, formada de negros. Então, eu encerro aqui a minha fala e eu gostaria de deixar só um pedaço aqui desse estudo do Instituto FHC, que diz aqui o seguinte, ó. Só um minutinho, ó. A polícia tem imperfeições, assim como a sociedade brasileira. O racismo estrutural está na essência da sociedade brasileira e faz-se presente em todas as instituições. E na polícia também, disse o advogado Eliseu Soares Lopes, né, com a especialização em Direito Constitucional Administrativo pela Escola Paulista de Direito, atual ouvidor da Polícia do Estado de São Paulo. Essa publicação ela é um pouco antiga, é de 2020, mas para nós termos ideia de que a questão do racismo ele está impregnado em todas as instituições ainda, e é preciso combater. Nós precisamos combater isso, nós precisamos lutar por políticas de igualdade, de oportunidades, porque a nossa legislação, a nossa Constituição, ela diz que todos são iguais perante a lei em direitos e deveres, né? Em direitos e deveres, sem distinção de raça, de cor, de etnia, de religião, de opção sexual. Gente, nós precisamos de oportunidades iguais para todos. E aqui eu encerro a minha fala agradecendo aos senhores, peço desculpa pela minha falácia, sei que levei um pouco mais de tempo de que eu imaginava levar, e encerro aqui a minha fala agradecendo ao excelentíssimo doutor Tiago Oliveira. Obrigado pela oportunidade, excelência. Eu que agradeço, doutor Jorge. Vou passar a fala na sequência, tá, para a doutora Andréia, depois vem a doutora Ramires, a doutora Paula, depois a Caroline. Só que antes de eu passar a palavra, doutora, eu só queria acrescentar duas coisas muito importantes que o doutor Jorge falou, né, e levar um pouco mais de conhecimento jurídico para vossas excelências também. Ele falou sobre a injúria. A injúria é um crime previsto no artigo 140 do Código Penal. Agora, especificamente sobre a injúria racial, o que seria? Injúria racial é ofender alguém com base em sua raça, cor, etnia, religião, idade ou deficiência. O Código Penal, em seu artigo 140, descreve o delito de injúria, que consiste na conduta de ofender a dignidade de alguém e prevê como pena a reclusão de 1 a 6 meses ou multa.
outra coisa importante que o Dr. Jorge falou em relação às limitações em relação ao trabalho, tá? Em relação a isso, né, temos como defesa, né, dos direitos a Lei 7.716, como eu já havia mencionado, né, que define os crimes resultantes de preconceito, raça e de cor. Aqui quero citar o artigo 3º, né, só para dar mais riqueza à fala do Dr. Jorge. Artigo 3º, impedir ou obster o acesso de alguém devidamente habilitado a qualquer cargo da administração direta ou indireta, bem como das concessionárias de serviços públicos, pena de 2 anos a 5 anos. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, por motivo de discriminação de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, obstar a promoção funcional. Artigo 4º. Negar ou obstar emprego em empresa privada, pena, reclusão de 2 a 5 anos. Inciso 1º diz, incorre na mesma pena quem por motivo de discriminação de raça ou de cor, ou práticas resultantes do preconceito de descendência ou origem nacional ou étnica. Tá? Com a palavra agora a doutora Andréia Simone. Então, quero fazer uma reflexão em relação a algumas falas que dizem que nós, negros, somos preconceituosos e discriminamos as pessoas da mesma cor. E aí é entender um pouquinho de todo o processo que a gente enfrentou desde do processo de construção da sociedade brasileira, do racismo, da escravidão. Então, assim, tornar-se negro é algo político, assim, compreender o que é ser negro e quais as consequências de se aceitar negro é algo que é difícil, assim, para muita gente. E não é difícil puro, simplesmente porque eu quero ser negro e quero discriminar meu irmão negro. É porque a gente é construído em cima de uma estética branca, em cima de padrões que não são nossos. E se libertar disso, ou compreender isso, não é algo muito simples, né? Eu costumo dizer, assim, de uma vivência, né? E é bom falar de vivência do meu lugar de fala. Quando eu saía com colegas brancas, eu não sofri o racismo, sofria, mas de uma forma mais amena, se a gente pode falar assim. Eu passava invisível entre minhas colegas brancas. As pessoas não apontavam o dedo para mim, me chamando de macaca, coisa desse, cantando musiquinha, enfim. Mas quando eu saía com minhas primas, parentes que são negras, era muito comum a gente chamar a gente de macaca, de como que chama? Pão careca, e cantar a música Olha a Negra do Cabelo Duro. E aí eu pergunto assim, o que era mais interessante para mim, enquanto adolescente, criança, sair com o meu grupo de familiares, que era da mesma idade, pessoas negras, ou sair com meus colegas brancos, né? Sair com meus parentes era ser apontada, era certo isso. E sair com minhas amigas brancas da escola, eu poderia passar, e muitas das vezes passava desapercebida mesmo, assim, não me chamavam, não cantava esse tipo de música para mim, mas também eu não era ninguém entre elas, assim, eu sofria um racismo de rejeição, vamos dizer assim, de não ser percebida mesmo, né, às vezes não apontavam, não faziam essas brincadeirinhas que para adolescente isso dói muito. E aí, quando o Angela Davis fala que as práticas racistas vão afetar diretamente a mente dos sujeitos negros, é exatamente isso, assim, de desconstruir você a tal ponto de você não se enxergar enquanto negra. E aí você vai praticar o racismo, porque se você vive numa sociedade racista, mesmo sendo negro, você não está livre
praticar o racismo, de ter prática racista, de encontrar o seu irmão de cor e falar, esse negro de uma forma pejorativa. Né? Então, assim, tornar-se negro é algo doloroso, porque a gente vive sobre uma construção, sobre o branqueamento, que foi histórico, né? A gente tem o caso do quadro, em que tem uma senhora segurando o neto e agradecendo com as mãos para o céu. Se eu encontrar aqui, agradecendo, porque a geração dela não seria mais negro, né? Não seria mais negro de pele. E isso tem alguns significados, né? Não vai passar pelo processo que ela passou de racismo, de ser discriminada, de ter sido escrava, enfim. É só uma reflexão para a gente não colocar a culpa em nós negros pelo racismo que foi produzido, e assim, nascer sob estigma da cor, nascer negra, a gente traz muitas marcas, e essas marcas, às vezes, a gente quer negar. É isso. Muito obrigado. Agora, a doutora Ramírez. Então, voltei, gente, desculpa as falhas técnicas desse meio virtual. Eu gostaria justamente de reforçar o que a doutora Andréia trouxe, que é pensar um pouco sobre isso, né? Para além de pensar, assim, de considerar um preconceito entre pessoas negras, lembrar que o racismo ele é justamente estrutural e estruturante. Então, assim, ele perpassa por toda essa nossa concepção de vida. Então, você pensar o racismo é você pensar que o maior sucesso que ele teve foi justamente essa deturpação da autoimagem, essa nutrição do nosso auto-ódio. Então, para o que a doutora Andréia trouxe mesmo aqui, é a gente pensar que é difícil esse processo do tornar-se negro. Então, você está cada vez mais afastando-se de si e afastando-se dos seus, afastando da sua própria história. Então, esse preconceito que a gente considera hoje em dia, que a gente acha que nós mesmos estamos produzindo, nada mais é do que o sucesso do racismo, que é justamente a gente se afastar tanto de nós mesmos, dar tanta força a esse auto-ódio, que a gente não consegue olhar o nosso semelhante como alguém que a gente admira, alguém que a gente coloca num pedestal, porque a gente está justamente colocando ele no lugar que a sociedade nos coloca, que é sempre nesse lugar de sobrevivência, assim, de inferioridade mesmo. Então, é pensar que o racismo ele tem vários tentáculos e de alguma forma ele vai acertar a pessoa negra, seja ela de pele mais clara, seja ela de traços mais finos ou de traços mais marcantes, mas o maior sucesso do racismo é justamente nos afastar de nós mesmos. Então, esse auto-ódio, essa construção da nossa autoimagem totalmente deteriorada é o sucesso do racismo. E é muito mais do que a gente olhando para nós mesmos de uma forma racista e preconceituosa. A gente também é violentado pelo racismo e a gente reproduz ele. Perfeito. Fala agora a Caroline Oliveira e depois a doutora Paula. Boa noite, doutores. Tá dando para ouvir? Sim. Eu não vou ligar a câmera não, porque eu fugi de dentro de casa, porque minha bebê estava querendo falar aqui com vocês. Eu estava prestando atenção no que o doutor Jorge estava falando e eu lembrei, né, como eu escrevi aí, que eu sofri preconceito numa aula de teatro e tudo mais. E assim, eu venho de uma comunidade, né, e dentro da minha própria família, né, eles adotaram o conceito de que, para mim, tudo seria mais. Para nós negros, tudo seria mais difícil, né? Ah, não, preto tem que trabalhar. Preto não tem esse negócio de estudar, não. Negro tem que acordar cedo, trabalhar e viver nisso, né? De trabalho, né? E quando eu comecei a fazer faculdade, eu escutei mais ainda isso. Ah, você quer escolher profissão de gente rico, gente branca, você quer se enfiar no meio de pessoas que não, que não fazem, né, o seu tipo. E eu tava, não sei como explicar. Eu percebi que o próprio negro, ele mesmo se... Ui, desliguei sem querer.
ele mesmo se autocritica, né? Fala que ele não pode pela cor e tudo mais, e a gente sabe o quanto é difícil, né? Como o Jorge falou, que ele sofreu várias vezes o preconceito em vários tipos de lugares, eu também, né, pela minha cor, e crescer escutando isso, que isso virou normal, lugar de preto é trabalhando, lugar de preto é no canto dele, estudar para quê, e tudo mais, né? E se a gente for olhar como a nossa amiga, peraí, deixa eu ver aqui no comentário o nome dela. Doutora Andréia. Não. Doutora Ramires. A Bárbara. A nossa amiga Bárbara falou, né? A questão da representatividade, de ter referências. E eu concordo com a fala dela, né? Há um tempo atrás, eu tive filho, né? E eu não queria mais fazer nada. Eu só falava, não vou conseguir por causa da minha cor, por causa da minha classe social, porque eu não tenho dinheiro e tudo mais, eu vou parar por aqui e não vou à frente. E por muito tempo eu vivi com isso, né? E quando eu abri os olhos, através de 2 advogados amigos meus, né? Falou, Carol, você tem que voltar. Tudo bem que para o negro é mais difícil, mas você pode estudar o dobro, você pode se doar mais, entendeu? E muitas pessoas, principalmente dentro da comunidade, elas não têm essa visão, né? Então, eu passei a contar testemunho, né, da minha vida para as pessoas, até mesmo para os meus familiares. Vocês falaram que eu não ia chegar pela minha cor. Eu tenho uma irmã que o sonho dela é fazer medicina. E ela também cresceu escutando isso. E ela desistiu por conta disso. Entendeu? Então, eu tô ali todo o tempo falando para ela, né? Dando exemplo da minha vida, porque não é fácil. Realmente não é fácil. Eu tenho criança, eu tenho 4 crianças, né? E eu falei, eu vou voltar a estudar, eu vou correr atrás, é difícil, mas eu não vou parar. E a questão é a gente olhar, né? Para outras pessoas. Se fulano conseguiu, por que eu não vou conseguir? Né? A gente tem que olhar, a gente tem que seguir os exemplos, por mais que seja difícil, parar não é a solução, porque é isso que eles querem que a gente pare e fique ali dentro do nosso grupo, separado do grupo deles, né? E viva essa vida de que a gente tem que trabalhar, de que a gente não tem que ter conhecimento, né? Eu coloquei na minha cabeça, eu quero atingir o conhecimento, porque é uma coisa que ninguém pode roubar de você, né? Eu falo isso muito. Se tem uma coisa que as pessoas não podem tirar de vocês, são o conhecimento. Eu falo muito isso dentro das minhas irmãs, quando eu converso com elas. Uma já vai voltar para os estudos, já vai fazer a prova para tentar uma bolsa, a outra vai ter o bebê e também falou que vai voltar. E eu tô conseguindo arrastar muitas amigas minhas que pararam com tudo por conta do preconceito, por conta do racismo, da cor, da classe social. De você estar sonhando alto, esse sonho não é para você, isso é para pessoas que têm condições. Eu ouvi muito isso, né? Então eu tô admirada com a fala de todos vocês. Gostei muito da live, né? Fugi de dentro de casa das crianças para conseguir assistir. Estou gostando muito. Parabéns a todos vocês, tá? Passa a minha fala. Doutora Paula. Bom, boa noite a todos. Ouvir cada um de vocês chega a acalentar um pouquinho o coração da gente. Ouvir o Dr. Jorge desde o 2º podcast me deixa com um pensamento de que eu sou privilegiada pra caramba. No 2º podcast, quando o senhor abordou a sua vida e o que o senhor sofreu, eu comentei com o Dr. Tiago no privado, chorando, porque eu tenho 3 crianças em casa, e 3 diferentes. O mais velho é branco, igual a mim. O do meio é negro, igual ao pai dele. E a menina que é deficiente física. E o preconceito, ele bate na porta todo dia. Seja com o Miguel ou com a Valentina. Com o Miguel mais ainda. Porque
ir com o Miguel para a rua e com o Gabriel doía como dói em vocês. Porque as pessoas olhavam e paravam e me perguntavam se ele era meu filho. Em momentos de mais educação, eu não respondia e fingia que eu era surda. Em momentos de sem educação, não dava muito certo e eu acabava discutindo com as pessoas. Por mais que não fosse, e é filho biológico, mesmo que não fosse, eu não suporto esse tipo de coisa. Bem antes de entrar pro direito. E isso, para mim, não daria, e eu não criei. Era insuportável ver o preconceito em qualquer outra pessoa. E o que me dá mais agonia é quando as pessoas vão falar, seja com qualquer outro, ela coloca, mas fulano sabe que eu não sou assim. Esse já vem um preconceito bem ali do lado, porque ela é racista. Ela só não quer assumir que ela é racista ou que ela tem preconceito com qualquer coisa. E isso a gente está enraizado há muito tempo. Mas vai de nós, adultos ou filhos, ou até mesmo responsáveis, criar criança, como o senhor menciona, criar criança sem preconceito, porque ela não tem preconceito. Ela só é o espelho do pai. Se o pai é preconceituoso, ela vai ser preconceituosa. Se o pai não acha que a criança ela precisa estar no meio de outra criança, seja por uma cor ou qualquer outra coisa, ela vai ser uma pessoa preconceituosa durante o tempo. Porque ela mesma ela não é. Casos, ressalvos em algumas coisas que ela venha a ser preconceituosa. Então, é muito fácil para a gente, branca, que a gente é privilegiada realmente. É privilegiada até mesmo para começar um emprego. É mais fácil do que para vocês. Quando mencionam, e eu entendo a fala do Dr. Jorge, quando ele diz que o negro ele é preconceituoso, e eu entendi também a doutora Andréia, quando ela menciona o porquê de ser preconceituosa, porque dói, e quando dói é complicado. E não é que ele queira ser melhor ou outra coisa. É porque ele chegou num grau de dor tão grande que ele não vai aceitar que o outro passe por aquilo. Então, é muito difícil entrar nesse tema. E dizer, eu tenho pessoas em casa, eu fui cuidado por pessoas de cores diferentes. E eu não sou assim. Essa fala, eu não gosto. Eu não vou por essa fala, porque essa fala já tem um pouquinho dela enraizado ali. É uma fala que não dá. Quando nós não temos preconceito, nós não falamos dessa forma. E a gente só entende a dor do outro quando a gente passa por essa dor. Seja na fila do supermercado, quando um negro entra com uma lata de cerveja aberta e que as pessoas acham que ela roubou, e que vem um segurança pegando essa pessoa, e quem está na fila tem que brigar, como eu chamei a polícia para o segurança do Mundial, e não aceitar esse tipo de coisa, porque é tão ruim você ter que separar as pessoas por cor, porque todo mundo vai para o mesmo buraco. Se eu for parar, vai para o mesmo buraco. Vai feder mais que qualquer outro aqui. E todo mundo tem um preconceito enraizado dentro de casa com qualquer um. Quando a gente chama uma pessoa que trabalha para a gente de pretinha, de negrinha, isso é um preconceito. E a gente precisa brigar contra ele todo santo dia. E sim, é difícil pra caramba para vocês, porque para quem mora em comunidade, mais ainda. Para quem não mora é fácil falar, mas para quem mora
é muito complicado, porque o tráfico está ali do lado, que é o tema do podcast hoje. O tráfico está ali do lado. E o garoto que sai para ir para a escola, ou que fica sozinho em casa, que a mãe tem que trabalhar, aquele traficante começa a meio que puxar. E por mais que ele não vá, ou por mais que ele não queira, ele acaba cedendo, porque a mãe ou não tem dinheiro para sustentar, ou por N situações. Então, dói. É um tema que eu falei com o Dr. Tiago, que seria um tema muito complicado de se elaborar. E seria só mesmo para ouvir vocês. E aprender. Porque vocês é algo assim que eu tiro o meu chapéu para a Caroline, que tem as 4 crianças, o Dr. Jorge, que me faz chorar, e isso não vale, a doutora Milena, a doutora Andréia. São coisas que, na verdade, a gente precisa aprender com cada um de vocês. Não tem nem mais o que falar. Eu só peço para que o senhor não me faça chorar mais uma vez, doutor Jorge, por favor. Emocionante, emocionante. Com a palavra, doutor Jorge. Doutora Andréia, doutora Paula, doutora Caroline, os demais colegas, que não está dando para ver o nome aqui. Doutora Paula, a senhora, embora eu ainda não a conheça pessoalmente, mas dá para ver que a senhora é aquele tipo mãezona, né? Comprar briga de todo mundo. Eu tenho uma amiga que me ajudou muito. Doutora Ana foi a pessoa que comprou minha briga e acreditou em mim, né? Sendo preso, né? Inocentemente e trabalhando, né? Trabalhava. E essa mãezona chamada doutora Ana falou assim, não, eu vou pegar a tua causa. E ela pegou a causa e eu fiquei preso, né? No meio de um montão de pessoas, né? Que pelos seus delitos, pelas suas condutas, uns culpados, outros inocentes. Quem somos nós? Para isso tem a justiça, né? Para julgar os fatos, né? Julgar as provas e saber se alguém é inocente ou não, mesmo diante das provas que o juiz faz isso, ele julga as provas, ele que vai dar o parecer final, né? Se vai condenar ou não vai condenar. E foi um momento bem difícil, como a doutora Andréia citou. Nós, negros, não sei se o pessoal conseguiu entender essa questão do preconceito do negro com o negro. Eu não estou culpando, porque, de fato, é algo que acontece, né? Quando o negro consegue alcançar certo tipo de status, acredito que seja maravilhoso. É bom demais o negro alcançar o status. Mas nós não devemos esquecer nunca das nossas raízes. Nós não devemos esquecer, tem uma frase que o doutor Tiago sempre fala, que ele ama defender pessoas, né? Os menos favorecidos, né? As pessoas esquecidas pela sociedade, aquelas pessoas que alguém acha que ele não tem direito. Eu estava lendo o post do doutor e achei isso muito interessante, porque quando você ama o direito, quando você ama o que você faz, se a pessoa está errada ou não, tanto faz, isso é o de menos. Você quer defender, você quer dar oportunidade. Se a pessoa tem algum direito, esse direito ele tem que ser visto, né? E nós vivemos, como o negro viveu muito tempo sem direito nenhum. O negro passou muito tempo da vida dele sem oportunidade nenhuma, tratada como objeto, tratado como lixo, né, da humanidade. Então, eu acho que é muito importante esse avanço. Esse bate-papo nosso aqui foi um bate-papo de muito aprendizado para mim. Aprendo muito toda vez que a doutora Paula, né, ela traz as referências reais, porque eu acho que a vivência, ela, né, não tem coisa melhor. E eu volto a falar, nós precisamos nos valorizar e também precisamos
fazer com que os nossos filhos se sintam valorizados. Nós precisamos falar do valor que nosso filho tem. Nós precisamos, embora eu tenha muito medo, eu sempre falo para minha filha, você é uma menina muito linda, você é uma princesa, você é a joia que Deus fez, né, e me deu. Eu sempre tento enaltecer, porque às vezes nós, dentro de casa, nós somos os primeiros a lançar uma palavra que vai contra a autoestima da criança, né? A gente toca naquilo que nós fomos feridos um dia, né? Às vezes até mesmo, né, em aspectos pessoais, que aquilo ali acaba gerando um trauma na vida da criança, né? Você tem que, em todo tempo, tentar tirar isso. Eu sei que é difícil, né? Nós crescemos. Eu, então, fase da minha vida, do que eu fui chamado de... E as pessoas, muitas delas fazem na maldade, né? Fala comigo, negão. Fala comigo, crioulo. E muitas delas falam pela liberdade que elas têm comigo de me chamar de negão. Algumas me chamam de negão. Eu nunca reprimi ninguém, nunca reprimi. Eu acho que o respeito, quando você passa a respeitar as pessoas, alguns adjetivos, você acaba não fazendo, não, é porque são coisas que, no fundo, elas não é porque me faz mal, é porque, no fundo, ela vem carregada de preconceito. De fato, algumas falas, há pouco tempo, uma senhora já de idade, olha a maneira que esse senhor, com quase 80 anos, se dirige a mim. Cara, eu sou apaixonado por você, cara. Eu gosto muito de você. Você é um negro tipo A. Você é um negro, mas vou te falar, você é um negro nota 10. Olha só, você é um negro, mas você é um negro nota 10. Ou seja, está impregnado isso quer dizer, você é um preto, mas é um preto diferenciado. Gente, negro é negro, nós somos negros, independente de sermos diferenciados ou não, essa maneira, ele é branco, esse rapaz ele é italiano. Ele é italiano e ele usa isso com naturalidade. Eu não vejo maldade, mas ela vem carregada de um certo preconceito. Ele chegou a uma colega há pouco tempo e falou: cadê aquele pretinho? Olha como é que a gente como é que é a referência. Cadê aquele pretinho, o escurinho? Cadê aquele negão, o negão? Olha a referência. Então, talvez seja de uma forma inocente, mas vem carregada de preconceito, vem carregada de... como é que eu te falo? Não sei se é no sentido maldoso, alguém faz na maldade, chama o cara de negão. Ô, negão, fala comigo, negão, fala comigo, maldoso. Mas algumas pessoas, inocentemente, por conta dessa questão do racismo estrutural, isso já está impregnada nela, e ela, muitas das vezes, ela nem consegue expressar isso, ela nem consegue disfarçar. Está nela, entendeu? É uma questão cultural. Então, nós avançamos, como eu falei, e precisamos avançar em muitos aspectos. Mas nós precisamos começar dentro de casa a valorizar as pessoas dentro da nossa casa. Como a doutora falou, a doutora Paula falou, hoje a gente vive um preconceito geral, é com negros, é com pobre, é com deficiente, é com todos. Mas nós precisamos, em primeiro lugar, nós temos amor pelas pessoas, temos empatia pelas pessoas. Nós deixarmos certo tipo de preconceito, né, e tratarmos as pessoas com dignidade, né? Dar aquela oportunidade que o doutor Tiago, o excelentíssimo senhor doutor Tiago, fala sempre, oportunidade de rever, de você defender alguém que a sociedade acha que não tem nenhum direito. Esse é o papel do direito, né? De você levar oportunidade para aqueles que estão à margem, que estão lá na margem. Olha, esse aqui não tem direito nenhum. Todos nós temos direito, todos nós devemos respeitar uns aos outros. E é isso. E eu encerro a minha fala, mais uma vez, agradecendo a participação dos colegas. Peço mais uma vez desculpa por me alongar na minha fala. E é isso, pessoal. Sem problemas, doutor. Sempre um prazer imensurável, né? Conheci o doutor Jorge através do núcleo, né? Do núcleo de prática jurídica, né? Da faculdade que cursamos.
Ele me veio com esse testemunho incrível, emocionante, que realmente nos torna pessoas melhores. Eu costumo dizer o seguinte, o que falta hoje na sociedade é amor. O que falta hoje na sociedade não é a gente julgar o outro pela sua raça. Para mim, o Dr. Jorge, tem um valor incomparável e insubstituível. Não por estar na presença de Vossa Excelência. O trato como doutor, sim, já falei isso aqui em outras vezes, não é a carteira funcional que carregamos que nos define e nem irá nos definir. O que nos define é o amor ao próximo que carregamos, né? Eu costumo dizer o seguinte, que eu promovo justiça, né? Eu luto por justiça. Não é a carteira que luta pela justiça, é o ser humano do Tiago que vai sempre lutar por justiça e sempre vai lutar incondicionalmente. Para poder apresentar para vocês, eu tinha pego a lei, está até aqui comigo, sobre a proteção. Sabe o que mais me chamou a atenção? Eu li a lei toda, e tiveram duas palavras em vários artigos que me causaram um espanto muito grande, que é a palavra recusar e a palavra impedir. Está na maioria dos artigos, impedir, recusar, ou seja, o ser humano hoje ele está impedido, né, e ele está recuso, não só de ter os seus direitos garantidos, mas dele ser feliz, né? A felicidade é algo insubstituível para o ser humano, né? E que nos causa muita dor e sofrimento. Muita dor e sofrimento. Eu vou um pouquinho além. Como que eu vou deixar de amar um irmão meu, independente da sua raça, da sua religião, da sua opção sexual, e falar que eu amo a Deus, que eu não vejo? Se eu não amo a quem eu vejo, como eu vou amar a Deus que eu não vejo? Mas Deus eu posso sentir através do momento que eu divido com vocês a minha alegria, a minha felicidade, as minhas conquistas. Então, todos nós, sim, somos iguais. Independente de lei, eu estou aqui, ó, eu gosto de fazer minhas fundamentações, eu estudei muito para poder fazer a apresentação para Vossas Excelências, mas eu vejo, eu tinha até escrito uma frase que é de minha autoria, que fala assim, aquele que combate a injustiça penal tenta derrubar as barreiras da inviolabilidade da consciência, do qual o indivíduo é apartado pelos muros da sua liberdade psíquica. Aquele que está preso dentro de si, ele não consegue alcançar a todos os irmãos. Então, o que falta, sim, hoje na sociedade, não são leis que garantam aos indivíduos, né, a sua liberdade, não. O que falta é amor, né? O que falta é amor ao próximo, entendeu? Todos nós nascemos para ser felizes, né? Independente do tempo que aqui vamos passar, né? Mas dizer que me sinto um privilegiado, né? Pois acredito fielmente que aquele que se encontra preso em sua psique, este também estará aprisionado pelo corpo físico, né? Porque a mente precisa estar em completa harmonia com o corpo. Então, independente de tudo que eu tenha preparado aqui, de leis, né? A parte filosófica, a gente tem que amarmos uns aos outros, como Deus nos ama, como Deus promove. Deus é quem promove a justiça. Deus é quem garante as nossas liberdades, né? Eu não posso desistir, eu sou muito crucificado, já falei isso aqui em outros podcasts, por defender aqueles que estão presos, por aqueles que voltam para a sociedade, a fim de uma ressocialização. Porque eu como ser humano, Tiago, eu preciso amar a todos, independente de qualquer coisa. Eu não posso julgar, por quê? Porque eu acredito na ressocialização, na reestabilização daquele indivíduo dentro da sociedade. Quem sou eu para julgar alguém? Quem sou eu para poder julgar? Né? Não somos absolutamente nada perante aos olhos daquele que é o nosso maior advogado, que é o juiz dos juízes, que é Deus, entendeu? As leis estão aqui para serem cumpridas. Caso não sejam cumpridas, existe a sua sanção penal. Mas o que realmente nos garante a liberdade é o amor.
é o amor ao próximo, entendeu? Doutor Jorge, muito obrigado, né, mais uma vez pela sua participação. Vou passar a palavra à doutora Paula. Isso eu falei até de improviso, geralmente eu gosto de fazer as fundamentações, mas sinta-se abraçado, sinta-se amado. Para mim, sempre que eu o vejo, ou por reuniões de podcast, ou pela rua, para mim sempre será Dr. Jorge Amaro, aquele que vai promover a justiça, aquele que já promove justiça, entendeu? Porque quando você luta pela sua liberdade e pela liberdade coletiva, você está promovendo justiça, você está acreditando em si e acreditando nos outros, você está amando os outros, independente das suas posições sociais, independente da sua raça, da sua origem, da sua religião. Isso é que é bonito aqui do podcast, é nos respeitarmos como seres humanos. Quando a gente fala, eu falei isso já uma vez, ser humano, você fala, pô, ser humano? Não, ser humano. Então você precisa ser humano. Quando você fala de princípios constitucionais, que eu preparei aqui, Declaração Universal dos Direitos Humanos, leis e suas garantias, a gente tem que saber que quando a gente está preso dentro de nós, cara, a gente está retido. E a melhor coisa é a gente estar aqui compartilhando essas informações, aprendendo uns com os outros, independente da sua raça. Parabéns, doutor Jorge. O senhor sempre me emociona, porque eu acho o senhor um ser humano incrível, né? Incrível porque está sempre lutando, eu vejo os seus status, está sempre acreditando, está sempre ajudando, está sempre multiplicando, porque eu falo o seguinte, o conhecimento ele se multiplica, já falei isso uma vez, ele se divide, ele se soma, e nunca será subtraído, porque você não perde o que você aprende, ninguém tira de você o que você aprende, né? O que você está dividindo conosco, essa ramificação do direito, isso é o direito. Exatamente isso que é o direito. Para isso que eu os convidei, para que a gente possa realmente entender o que é o direito, porque o direito é você lutar, promover justiça. Passo a palavra à doutora Paula. Bom, eu já sabia que eu iria me emocionar com o Dr. Jorge nesse podcast. Quando o senhor fala que é a mãezona, é porque ver a injustiça, ainda mais com criança, dói mais ainda. Quando o senhor mencionou sobre a sua filha, eu não gostaria de estar nessa praia. Primeiro, porque eu já disse que eu não sou educada. Eu não tenho educação. Dependendo de certas coisas, eu não tenho educação. E quando se trata de criança, aí é que eu não sou educada mesmo. Criança é criança, independente de qualquer coisa. E como eu disse, volto a repetir, a cor da pele, ela não é nada. E se nós formos ficar julgando o outro por uma cor de uma pele, vamos perder tudo. Porque não é isso que vai definir caráter e muito menos qualquer outro tipo de coisa. A grande diferença é que quando acontece, e que hoje, ainda bem que nós temos a internet, a gente consegue ver a injustiça e combater as mesmas. Tem o caso do garoto no Uber, que o motorista acha que o menino era até um jogador da base do Flamengo, que ele acha que o menino estava numa sacola, era uma arma e queria matá-lo, queria fazer alguma coisa com ele, na 28 de setembro, antes do Natal. E aí ele tira esse menino do carro, começa a dar o mata-leão, e por sorte tinham várias pessoas ali que filmaram e colocaram isso no Instagram. E foi complicado. As pessoas alegam sempre que elas têm problemas mentais. E isso não é verdade. Quem tem problema mental não consegue nem fazer isso. A mesma coisa nós tivemos com aquele humorista do TikTok, que a mãe e o filho vão na porta da casa dele com uma faca e chamando de macaco e etc, isso em São Paulo. E ele só erra em bater no rapaz logo depois, mas eu também faria a mesma coisa. Faria a mesma coisa. E agrediria ele. E ele alega também que ele era
tem problemas mentais e etc. Nós tivemos uma desembargadora há pouco tempo no TJ que ela alegou a mesma coisa. É complicado quando a gente alega que tem problema mental para ter um preconceito enraizado. Eu só queria saber qual é o terapeuta dessas pessoas e qual é o remédio que elas vão usar. Deveria ser desconfiômetro, mas isso não é vendido na farmácia. E noção, que ela também não deve ter. Mas, infelizmente, isso não é vendido em farmácia. Ainda bem que eu não presencio nenhuma dessas, porque eu acho que eu sairia presa. Não daria muito certo. Eu não gosto. É algo que machuca, que eu olho para dentro da minha casa. E eu não criei filho com preconceito nenhum. Nem com criança com deficiência, nem com a cor de pele. E quando o mais velho veio com uma história dessa, de preconceito e etc., não gosto da Miriam Leitão como jornalista nem nada. Mas o livro dela eu comprei, porque eu tinha visto uma entrevista dela no Jô Soares, onde ela tinha feito um livro que eu acho que é A Flávia e o Bolo de Chocolate, que é uma mãe branca que não pode ter filho, e ela adota essa menina negra. E essa menina começa a sofrer preconceito. E a mãe tenta, de várias formas, mostrar para ela que ela era a menina mais bela e a menina mais bonita. E faz um bolo de chocolate. Eu fiz o meu filho ler aquele livro e me contar depois. Ele leu o livro e ele chorou. E aí eu falei para ele, agora você aprendeu o que é o preconceito lendo esse livro. E eu espero que você nunca mais faça isso, nem com seu irmão, nem com ninguém na rua. Porque senão não vai dar certo. Se você não vê em casa, se você não vê em casa, você não pode reproduzir. E se você está reproduzindo, eu espero que você não reproduza mais. E que se eu ver, hoje eu te mostrei um livro, mas você pode ser contrariado de uma outra forma. E ele acaba sofrendo bullying na escola, e ele era branco. E aí ele sente na pele o que ele fazia com os outros. Então, assim, o mundo gira. Então, a gente não pode achar que nós vivemos numa bolha, porque a bolha ela não tem. A gente não vive numa bolha. A gente vive com pessoas. E pessoas que a gente não tem que olhar se ela é preta, branca, amarela, negra, ou que seja lá o que for. Enfim. Mais uma vez, eu agradeço a vocês por aprender um pouco mais. E o senhor, doutor Jorge, gostaria muito, seria uma honra ter o senhor no meu hall de amigos, porque o senhor é o cara. O senhor me faz chorar, me faz chorar, me faz chorar. E não dá certo, eu não gosto de me emocionar. Eu já falei que eu sou um bichinho, o bichinho não pode chorar. E isso me faz chorar sempre. Muito obrigado a todos vocês e por acrescentar na minha noite, que era uma noite que eu não tinha falado com o doutor Thiago, que eu não queria nem participar desse podcast, que eu pedi até que ele trocasse a data, porque eu não estava bem e todos vocês me acrescentaram mais um pouco. A Caroline, então, é surreal. A doutora Andréia, com os meninos do Degaze. Aí o senhor, eu não tenho nem como falar. O senhor para mim, é uma inspiração. De falar. Ai, só me deixa ser palavras, doutor Jorge. Isso não se faz, hein? Que a sua filha seja muito feliz. Amém. E ela não sofra tanto esse preconceito que o senhor sofreu, porque ele dói. Verdade. Posso continuar a fala, doutor? Eu prometo ser brevíssimo. Você está bem? Pode. Se não deixar, eu deixo. Em primeiro lugar, assim, acho que tinha tudo para dar errado, né? Todas as coisas da vida. Acho que o bom do negro é isso. E
primeira coisa de tudo, agradeço a Deus pela sua infinita misericórdia e graça que Ele me acolheu, né? Segurou nas minhas mãos, e não me sinto, como é que eu falo? Não me sinto um coitado. Eu tenho um pai que é soberano, ele é todo poderoso, não sei qual a fé de vocês, e esse pai chamado Deus, né? Ele sempre nos acolhe na sua infinita misericórdia e graça, porque tudo é pela graça, pela sua misericórdia. Deus é bom em todo tempo. E acho que eu fui mais agregado, eu aprendi mais do que tenha contribuído com alguma coisa. Iniciando a fala do doutor Wallace, né, que falou muito bem sobre as questões envolvendo lá o trabalho que ele desenvolve. Até gostaria de acrescentar também, já fiz parte, né, de trabalhos em centro de recuperação, cansei de levar pessoas, cansei de ajudar, porque muitas das vezes existe uma grande barreira, né, entre querer de fato ajuda e, quando a ajuda chegar, aproveitar a oportunidade dessa ajuda. Já levei muitas pessoas, já peguei, botei no meu carro suja, dava banho. Eu não falo isso para, como é que eu digo, não sou nada. Eu acho que a oportunidade de nós fazermos alguma coisa sempre vai surgir para nós praticarmos uma boa ação, independente de religião, de fé. E quando surgia essas oportunidades, eu botava no meu carro, levei, e tive a infelicidade, muitas das vezes, de levar, de ir à distância para centro de recuperação, que eu vou citar até alguns aqui que eu conheço, né? Exército de Cristo, né? Que é em Sambaetiba, o próprio Centro de Recuperação do Pastor Jorge. A maioria do Centro de Recuperação é de igreja, né? É da igreja. A igreja tem contribuído muito, né? Os pastores, né? E também Pastor Cleuber, né? Que é um centro de recuperação que tem no Centro de São Gonçalo, do Menino de Deus, atrás do Menino de Deus, que atualmente acho que até estão se mudando de lugar. Então, é muito bom quando a pessoa aceita uma oportunidade de mudar de vida, né? A pessoa entende que ela precisa de ajuda, e muitas das vezes que nós levamos essa pessoa até o centro de recuperação, nós estamos cheios de esperança, porque é uma oportunidade maravilhosa, mas muitas acabam não conseguindo romper esse tempo, né, de vontade, né, de retornar à velha prática, e elas acabam deixando a oportunidade de mudar de vida. Mas não é por essa razão que nós vamos desistir. Mas é importante esse trabalho que você desenvolve, esse trabalho de desintoxicar, de dar oportunidade. Se a pessoa de fato quer ajuda, oferecer e dar essa oportunidade para que a pessoa possa ter um rumo diferente, uma vida diferente. Porque muitos, né, eu conheço vários que estavam com a possibilidade, né, de ser encontrado morto, né, diante de tantos fatos. Até a família já estava desacreditada, né, de que essa pessoa pudesse se recuperar, e muitos delas se recuperaram, construíram família, construíram negócios, porque aceitaram essa oportunidade. Então, doutor Wallace, respeito muito esse trabalho que o senhor desenvolve, que Deus continue abençoando, dando saúde, né? E que ele consiga recompensar, porque eu sei que tem coisas que é feita por amor que não tem o ser humano que vai conseguir te pagar um salário, né? Doutora Paula, doutora, eu sei que coisas que a senhora também faz, que talvez a senhora ficasse aqui à noite para nos contar, né? Tem coisas que a pessoa, né, situações que a cara de mãezona, que a senhora, como é que nós vamos fazer? Depois a gente vê como é que... Vem cá, qual é a situação? E assim, a senhora tem cara de que faz isso. E depois a gente vê como é, qual a situação, porque a senhora tem empatia, a senhora se coloca no lugar das pessoas, e a senhora sofre também quando as pessoas estão sofrendo, e isso é muito lindo, né? Isso aí não é para qualquer pessoa. A doutora Andréia, também com a sua participação maravilhosa, a doutora Caroline, a doutora Ramires também, que Deus abençoe você. E eu saio daqui hoje com um aprendizado maravilhoso, em que nós devemos nos unirmos, né? Que as forças são pequenas, mas se nós conseguirmos um propósito, né, para o nosso encontro, nós podemos desenvolver, se nós conseguirmos sair com outra mentalidade, eu acho que isso acho que já é um acréscimo maravilhoso, é uma contribuição maravilhosa. E eu estou saindo com essa mentalidade diante do exposto, né, diante de tudo que foi colocado pelos doutores, pelo doutor Tiago, pelo doutor Wallace, pela doutora Andréia, pela excelentíssima doutora Paula, Caroline e os outros colegas, né, que não estou vendo aqui.
Mas, assim, eu estou muito feliz pela oportunidade. Doutor Tiago, obrigado, querido, pela oportunidade. Obrigado pela credibilidade, tá bom? De me permitir fazer parte desse trabalho histórico, que eu acredito que virão outros trabalhos como esse, em que nós possamos sair um ser humano melhor, né? Que eu acho que esse bate-papo, ouvindo os colegas, nos faz refletir sobre diversos assuntos e também pegar pontos diferentes, né? Porque essa ótica diferente é isso que faz o que dá o glamour, né? Para esse trabalho que é desenvolvido aí pelo doutor Tiago Oliveira. Muito obrigado. Encerro por aqui a minha fala. Desejo a Vossas Excelências uma excelente noite, tá? De paz, que Deus possa guardar cada um de vocês de todos os males e que nós continuemos nessa luta, que com certeza a vitória é certa, se Deus assim nos permitir, tá bom? Uma boa noite a todos, colegas. Vou passar agora para a doutora Caroline e depois para o Wallace para a gente encerrar o nosso podcast de hoje. Ela está com a mãozinha levantada já tem um tempo. Eu estou maravilhada, né, com tudo que vocês falaram, né, com todo esse aprendizado. E se a gente olhar, né, em nossa volta, o preconceito ele sempre vai existir, né? O racismo ele sempre vai existir. Mas o que conforta é saber que ainda existe pessoas que amam um ao outro, que existe pessoas que ainda olha ao fundo e não olha a cor, não olha a classe. Isso que conforta, né? Não é questão de vai crescer na vida e vai ficar melhor que fulano, que ciclano. Não, não é isso. A gente fica feliz porque mesmo com toda a dificuldade, toda a luta, todo o preconceito, né, toda a barreira, a gente consegue avançar, consegue chegar, consegue conhecer pessoas maravilhosas, né? Deus dá muitas oportunidades e às vezes a gente não está atento às oportunidades que ele dá, né? E eu nem conheci o Dr. Tiago, né? Eu pedi para participar, para entrar no podcast através do Jorge, e eu não sabia que ia ser essa bênção, porque foi uma bênção, né, gente? Foi muito maravilhoso estar aqui com vocês. Eu acho que já pode marcar isso aí presencial, né, para todo mundo se conhecer melhor. E eu queria agradecer por tudo, por cada aprendizado, né? Muito obrigada, doutor Tiago, Jorge, Paula, a todos vocês que falaram um pouquinho ao meu coração. Doutor Wallace, muito obrigado. Eu quero agradecer primeiro ao Jorge e à Paula, né, por poder conhecer um pouquinho mais de vocês, né? O que rolou aqui foi uma sinergia tremenda, né? Poder ouvir a história de vocês, a história de superação, a história de vivência. Vocês são mais que vencedores, essa é a grande realidade, né? São histórias assim que fazem o mundo girar e as pessoas pensarem diferente. O povo precisa disso, nós precisamos disso, dessas histórias, né? Acho que só assim a gente vai conseguir alcançar aquele povo que ainda pensa diferente, né? E, indiscutivelmente, sem amor é impossível, né? Sem o amor ao próximo, né? Como diz o segundo mandamento, amar o teu próximo como a ti mesmo. Se eu não aprender a me amar, como é que eu vou amar o próximo, né? Como é que eu vou respeitar o meu próximo se eu mesmo, às vezes, não me amo, né? Mas eu preciso amar o próximo como a mim mesmo, como eu me amo, né? Se eu aprender a amá-lo como eu me amo, eu vou me respeitar e vou respeitar o meu próximo, né? O que eu não quero para mim, eu não vou querer para o meu próximo. E aí que fecha o grande mandamento do Senhor. Mas eu quero fechar as minhas considerações com um pequeno texto para a nossa reflexão, né? Fechando aí o nosso podcast, que com certeza foi maravilhoso, não desmerecendo a Andréia nem a doutora Ramires, por favor, mas houve uma entrega aqui da vida deles, pessoais, e isso é fantástico. Amém? Infelizmente, o racismo ele está naturalizado dentro da nossa sociedade. E muitas das vezes, o debate sobre esse tema ele causa constrangimento
ou irritação, porque provoca nas pessoas a necessidade de refletir sobre suas próprias ações. Atualmente, é perceptível a necessidade de enfrentar o racismo dos mais diversos setores dentro da sociedade, que já adquiriram práticas que vão contra essa ideologia. O racismo estrutural é uma forma de estabelecer barreiras para os grupos que sofrem o preconceito. O racismo torna a sociedade mais desigual e dificulta o acesso às oportunidades, não apenas econômicas e de educação, mas no próprio tratamento perante a lei. Nós percebemos que os grupos que sofrem racismo dentro da sociedade brasileira sofrem de uma maneira constante, e isso dificulta a maneira como as pessoas buscam as oportunidades. Então, de fato, o racismo ele prejudica o desenvolvimento da nossa sociedade. Deixo aqui a minha singela participação e a grande pergunta: o que podemos fazer para que os nossos jovens que estão crescendo não sofram mais com esse racismo estruturado? Agradeço a minha participação, que Deus abençoe a todos e, em breve, vamos tomar uma Coca-Cola. Deus abençoe. Obrigado, doutor Tiago. Deus abençoe. Agradeço. Fazer as considerações finais para a gente poder terminar. Agradeço ao doutor Wallace Arias pela disponibilidade, pela aceitação logo de pronto. Doutora Paula, que é mãezona sim, porque eu posso ver os status dela, e muito me admira o amor, não só à filha, mas ao próximo, né, ao ser humano, é o que eu costumo dizer. Para mim, ela é um exemplo. Conversamos bastante por telefone esses dias, e ela me deixa realmente sem palavras. Doutora Ramires, muitíssimo... Doutor Tiago, fui eu que renasci da Valentina. Ela nasceu de mim, mas eu renasço dela todo dia. Parabéns. Eu sou essa pessoa que eu sou hoje, é por conta da Valentina. Foi um presente que a maternidade me deu. Parabéns. A doutora Ramires, Milena, muito obrigado também pela sua disponibilidade. Foi de grande avalia toda a sua explanação. Doutora André Simone, também muito obrigado, né, que nos proporcionou, né, uma excelente explanação. Doutor Jorge, né, meu grande amigo, doutor Jorge, né, lembre-se sempre, promova a justiça, e isso você já faz muito bem. A doutora Caroline, né, que está aí graduando em Direito, né, que será mais uma pessoa que vai operar o direito, né, o bom direito, né, que vai promover a justiça. A todos os presentes, né, a quem eu não falei o nome, ao pessoal do YouTube que está acompanhando no ao vivo, e quero encerrar com duas frases, né, que eu tinha separado. Quando tudo que vê é sua dor, você não consegue me ver. Essa é a primeira frase. A segunda é muito conhecida. Enquanto a cor da pele for mais importante que o brilho dos olhos, haverá guerra. Então, levemos paz a todos os corações, independente da sua raça. Um beijo no coração de todos. Muitíssimo obrigado pela presença de Vossas Excelências, por mais um podcast sensacional. Muito obrigado, porque aqui a gente valoriza o ser humano. Um abraço a todos aí, quem quiser, fiquem à vontade para boa noite. Se retirarem. Muito obrigado pela presença. Doutor Tiago, obrigado mais uma vez, doutores. Que Deus abençoe vocês. Uma excelente noite a todos. Amém.